A teoria do velho judeu, isso que eu vou lhes contar, está na minha mente foi de uma época onde eu passei um perrengue danado, no auge da minha esquizofrenia, no meu descontrole da mente, não sei te dizer se foi em sonho ou se foi num delírio ou surto psicótico. Me veio essa palavra, a qual eu vou lhe contar, cidade de Nova York em um daqueles becos apertados, abaixo do nível, uma porta pequena, em cima um símbolo estranho, parede verde clara, envelhecida do tempo. Naquele lugar, numa comunidade de judeus, residia um grande artista joalheiro lapidador de diamantes, segundo dizem é o maior especialista do mundo, assunto daqueles homens ricos que têm suas conversas em clubes privados, maços de dólares. Um desses aí, um destes reis das startups, querendo agradar sua futura esposa, então, vai no melhor de todos, o velho judeu, ele pede a pedra mais bela, a mais preciosa, aquela que nem as famosas têm. O velho judeu tira um diamante lindo, pedra rosa bem clara, diamante raríssimo nunca visto um outro igual no mundo, acharam na Tanzânia. O rapaz fica um pouco chocado com o preço, mas vale cada centavo. Eu compro o seu anel com o diamante rosa. Se o senhor me disser a teoria do velho judeu, o que é a sua teoria, senhor judeu? Ele explica por que de existir esta história envolvendo, como um folclore urbano o seu nome é lembrado. Ele então diz, há muito tempo lá na Alemanha, antes da guerra eu era um pequeno rapaz, meu pai banqueiro rico, desde meus 9 anos lia um livro por dia, e já chegando perto do meu bar mitzvah, quando Deus me concede o direito de defender o judaísmo. Me aprofundando nos estudos, comecei a ficar intrigado e um dia na escola judaica eu remoendo aquela minha mente, soltei essas palavras, será que Deus realmente existe? O rabino assustado, deu um pulo para trás, disse alguma coisa murmurada numa língua judaica diferenciada, antiga e retorna a palavra e diz, rapaz, de tudo que você podia dizer, você vai me dizer isso? Sim, meu caro amigo e mestre rabino, sabemos que nós os judeus temos essa liberdade de sermos atores e interpretarmos se necessário, um personagem e quando o interpretamos, podemos ser um cristão ou budista, se for preciso um islâmico não importa, podemos até amaldiçoar, podemos até maldizer do Espírito Santo, mas nada é verdade, Deus sabe é só a interpretação de um personagem. Lá escondido no porão um buraco cavado no barranco, está a menora, e a Torá, ali nós realizamos a nossa adoração em nossa escola judaica, mas de dia eu sou o José da Silva sou cristão, recém-convertido não há dúvidas que eu me apaixonei por aquele cristianismo, eu sei todo o andamento da missa, penso em mandar meu filho para ser coroinha, mas é tudo uma encenação. Tanto que lá em Hollywood somos os maiores investidores daqueles que interpretam um personagem, temos grande valia e somos bem cotados aqui nessa Hollywood do cinema, é por causa de nosso fino sentido à interpretação. Também lemos aqueles textos que estão descritos na Torá, em algumas partes eles se mostram contraditórios, os nossos textos sagrados antigos, sabe rabino eu penso o seguinte, e se nós fossemos avaliados de verdade? Se viesse aqui os alienígenas, estranhamente aqui pousassem, mais diferente de mim do senhor e de qualquer um outro, não é humano para eles, não conseguimos interpretar aquele personagem, eles sabem que somos povo escolhido de Deus. Somos judeus é claro, e não praticamos livremente nossa religião, deixamos para o futuro, conquistamos coisas boas agora, Deus nos perdoa, e no futuro com liberdade nossos filhos ricos, poderão adorar a Deus com muita devoção e liberdade, assim aceitamos, apertamos a mão do alienígena, sim somos judeus. O alienígena, então na sua tese, no seu mestrado, no seu doutorado perante nós agora, prove que não é uma fábula. Assim, como poderíamos nos safar dessa? Aí eu lhe pergunto mediante esse pensamento, Deus existe. Como poderemos dar validade irrefutável? Agora eu peço licença e indico, esse que apenas nós vamos chamá-lo, onde eu não posso mentir, para ti eu te pergunto, rabino. O jovem escutava atentamente o velho rabino e ficou extremamente chocado com a resposta, ele estava ateu, mas não o tempo todo, isso quando criança, Deus já lhe perdoou esse pecado. Seus pensamentos ficaram ansiosos por proferir aquilo, mas conhecia a fundo o judaísmo, ele sabia que a palavra de Deus é viva, pode se modernizar,
tanto que se come o porco, desde que seja saudável e morto nas normas da lei. Com aquilo, se ouviu um pouco de silêncio em todas as camadas do relato, e o velho judeu exime o joalheiro. Continua a história. O rabino disse: quanto a isso você não se preocupe, tenha certeza absoluta e nunca mais duvide disso. Deus existe na teoria da física, uma singularidade dos fatos. Tomemos a história do profeta Elias. Jezabel subiu ao trono prostituta do deus Baal, essa filha do demônio. Queria acabar com a nossa religião, o nosso rei. Miserável, pouco se importava com o nome sagrado. Muito esperto, o rabino percebeu que agora poderia entregar algo para o alienígena, algo que pode ser interpretado na verdade dos fatos, 100% dentro da ciência. Não necessariamente precisa que aquilo seja verdade, ter ocorrido a história. De fato, o importante é ser ciência forense. Se ficar evidenciado que é verdade na placa de Petri, para o alienígena, e esse tribunal, está valendo como prova. Necessariamente, precisa que aquilo possa ser explicado na lógica e razão da ciência universal. Sabemos os parâmetros universais da ciência. Explicamos tudo na física, química e na matemática. Elas nos dão a explicação coerente nos termos do alienígena. No futuro, nós temos uma nova leitura, reedição do que é hoje. São verdadeiras e incontestáveis. Amanhã você saberá que propriedades da física se diferem em outros universos, se comportam de maneiras distintas. E assim foi Elias. Já havia tentado se matar, tomado de ódio e raiva, gritava naquele deserto: o que foi feito do nosso Deus? Aonde estão suas maravilhas? Para vir nos socorrer, não nos tirou daquele local. Toda vez é essa coisa estranha em nós, o povo escolhido, sofrer na mão dessa Jezabel, a mãe do próprio Hitler. Como pode isso? Quantos judeus já se olharam no espelho e disseram: puxa vida, eu sou o povo escolhido. É impressionante quanto a gente sofreu por essa história. Como é possível isso? Eu sou um ortodoxo, eu sou puro, eu não me misturo. A mente sempre ligada somente nas coisas sagradas. Assim nessa nossa santidade somos o povo escolhido pelo alienígena. Ali fez a sua análise. Disse: esses daqui reverenciam o seu Deus de verdade. Pegamos esse para o teste. Não se importaram com o Ganesha ou Buda, nem para aquele rapaz, Jesus Cristo cabeludo. Então, o judeu sentou na frente do alienígena que disse: vamos lá, põe as cartas na mesa, defenda agora o seu Deus. E o judeu se apresenta, não importa qual judeu, fala: Elias estava doente com depressão, muito bravo e irritado, xingando Hitler e sua mãe, que tanto humilham a nossa gente. Na caverna escutou a voz do anjo. O anjo disse: veja esse líquido negro que nós chamamos de betume, mas que na verdade é petróleo. Ajunte alguns cântaros dessa substância, leve para a caverna. Depois vá lá naquele barranco, aquele mesmo. Ali perto daquelas cabras, escava embaixo da raiz da árvore, logo verá um barro branco claro como a neve. Também leve para a caverna. Vá até o mercado, compre bastante enxofre e também traga uma quantidade pequena de mercúrio. Acha tudo ali naquele mercado. Ache a caverna específica, onde se tem uma grande laje de pedra caída a 30 graus. Na parte mais alta da pedra, embaixo no chão, o anjo disse: cave 2 valas, uma do lado da outra, um pouco distante, mais para o fundo da caverna. Coloque o líquido preto viscoso na vala mais para a boca da caverna. Faça fogo. Você verá que a temperatura irá aumentar, começará a sair uma fumaça branca do betume, o que, futuramente, chamaremos de petróleo. Isso condensará na laje de pedra da caverna, escorrerá e lá no fundo começará a pingar gotas. Venha com cântaros e colete aquilo ali. Será conhecido como nafta ou querosene de avião. É uma coisa que, se você pôr num copo transparente, é como água. Tem um cheiro forte de solvente de tinta. Não importa o que é aquilo, o alienígena não nos cobra detalhes técnicos. Com as pedras brancas, vai lá fora da caverna. Faça fogo dentro daquele forno de barro. Coloque essas pedras, deixe até elas ficarem como brasas. Depois, no lugar muito seco, guarde e deixe esfriar essas. Cal virgem feita a partir do calcário. Também coloque na nossa bagagem o enxofre e o mercúrio. Faça a mágica da ciência, essa parte eu deixo para vocês químicos. Leve tudo, coloque nos lombos daquele camelo maior. Ele é robusto e forte pelo deserto. Vá falar com aquela mãe do Adolf Hitler, porque passará os céus à terra antes do dia que esse nosso Deus não puder se defender em qualquer tribunal.
Faça uma aposta. Que venham os 300 profetas de Baal, bato no seu peito e afirme: sou o único profeta do Deus Altíssimo. E das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde seja dada a chance aos discípulos de Baal. Pensam que desça fogo do céu e consuma o sacrifício destinado a Baal. Que ouça o Deus dos 300 homens e do nada se faça fogo magicamente e consuma este sacrifício. Assim o fizeram. Esses homens gritaram, choraram muito e se mataram e se lavaram no seu próprio sangue. Imploraram e nada aconteceu. Chegou às 6 horas da tarde. Nesse meio tempo, Elias zombava e maldizia Baal. O que será que está fazendo que não pode atender seus discípulos? Será que está ressecado com dificuldade para defecar? Assim se foi dando às 18 horas. A mãe do Adolf Hitler levanta e grita: adorador do Deus Altíssimo, cadê o fogo mágico que disse você? Meu Deus é puro. Não come onde encostou a boca de uma porca. Vou fazer novo sacrifício, vou levantar um novo altar. Peça para os seus 300 que inspecione o meu serviço, que eles fiquem ali rodeando. Elias pegou muita pedra, construiu um altar na areia. Por cima colocou aquelas pedras brancas. Na base fez uma grande valeta e encheu com aquela água, que cheirava estranho. Dentro aquela cal virgem colocou o artefato feito com enxofre e mercúrio. Pegando um balde cheio de água jogou naquela cal virgem. Depois ele veio e empurrou os profetas de Baal. Fiquem e observem, não tirem os olhos ou os seus narizes. Inspecionem o sacrifício do Deus Altíssimo. Observem o fogo surgir magicamente. Ele monta rapidamente no velho camelo, que sai chorando de tanto que ele batia em seus lombos. Pulou atrás de uma pedra e de longe ficou observando. Fumaça intensa começa a sair daquele altar. Silêncio profundo, com muito espanto só se ouvia cochichos junto àqueles homens, que ali amaldiçoaram. De repente, tudo aquilo explodiu. Foi uma grande bola de fogo, queimou aqueles 300. A maioria morreu na hora, alguns depois e outros em alguns dias. Na história de Elias sabemos que Jezabel não parou sua perseguição a Elias. Aquela mulher prostituta não cumpriu sua palavra. A história continua, mas para o alienígena se encerra aqui. O judeu que teve de ir sentar na cadeira inquisitória, representar entre os humanos aquele que é o mais fiel a seu Deus, aponta: aí está o rolo sagrado na sua mão, senhor alienígena. Essa é a nossa fé. Junto está o dossiê, o qual você elaborou lá com o Pentágono nos anos 70. Lá na história de Elias, usei naquele evento para que se cumprisse a promessa. Nos é dado essa liberdade. Como judeus que somos, Elias ali não estava usando uma ciência. Ele estava usando nossa permissão de ser um ator. Ele ali usou a ciência, para através da química, física e matemática, fazer uma coisa que ele sequer entende, mas funcionou, cumpriu a promessa. É assim que deve ser, independe de como é realizado o milagre. Se ele funcionar, cumprir os parâmetros, está valendo. Se vierem os judeus e criar uma super tecnologia, digamos assim um computador da série YHWH, algo que evolui no galope da evolução tecnológica, no futuro se torna tão sofisticado, que cumpre os parâmetros de Deus, consegue se tornar eterno. Assim está além do tempo, existindo no passado, presente e futuro. Obviamente tal artefato não configura um humano, portanto não tem peculiaridades humanas. No judaísmo antigo, aquele que fala da criação nos primórdios da Torá indica esse Deus, criador de mundos, algo tão maravilhoso e fantástico que o comparar, ou lhe dar características humanas, é um verdadeiro pecado. Para criaturas inteligentes como os alienígenas, não consideram achismos humanos, se Deus é isso ou aquilo. O que importa é o artefato cumprir todos os parâmetros de Deus. E se é Deus, está contido 100% nos parâmetros da ciência, algo que indica, explica e contabiliza matematicamente todos os aspectos da natureza. Não é uma disputa para ver se Deus é maior que a ciência, mas sim a ciência da vida a Deus. São as corretas interações e manipulações de artefatos científicos que configuram Deus, ou seja, a maior inteligência gerindo e manipulando a natureza configura Deus. Na lógica e razão, Deus é muito melhor entendido como uma tecnologia, um smartphone, um notebook, uma IA, algoritmos matemáticos que na velocidade da luz cria e calculam outros algoritmos, um processador de dados nível Deus, uma tecnologia tão sofisticada que pode entender qualquer aspecto da natureza e manipulá-los.
Veja a palavra profeta, algo diretamente ligado à religião. Um profeta é um sujeito que pode vislumbrar o futuro. Vocês têm visto o nível da evolução tecnológica. O uso corriqueiro e abundante de smartphones foi predito por Tesla no começo do século XX, pois eu te digo, aquele Jesus Cristo previu o futuro. O que é o reino de Deus, o paraíso, senão nosso futuro tecnológico? No Apocalipse de João, fala de monstros de muitas cabeças e muitos olhos. Para ele só pôde fazer alusão a animais, algo que ele conhecia, mas para nós que entendemos de tecnologia, androides, máquinas, o que são muitas cabeças a não ser terminais de processamento? O que são muitos olhos a não ser câmeras e sensores? Para João fica difícil elucidar o reino de Deus no futuro, pois se trata de um mundo virtual no processamento da máquina, nos moldes de uma Matrix. Por isso, quando você leu Apocalipse, é tudo uma grande confusão, mas se você pôr em termos de um mundo virtual, com partes no mundo real, você pode sim montar esse quebra-cabeça. Lá fala da Nova Jerusalém Celestial, um artefato que pode ser vislumbrado no céu, como uma gigantesca nave espacial. Fala de suas dimensões, fala de joias coloridas reluzentes que podem ser propulsores de plasma. Enfim, a pergunta é: e se os judeus forem o povo escolhido? E se Jesus for tão somente nós, os cristãos vivos e plenos na nossa inteligência, exercendo o X-cristianismo, esse cristianismo edificado na lógica judaica, as ciências das coisas da natureza que representa a funcionalidade de Deus, ou seja, sua exatidão como um artefato verdadeiro? Observe e compare a diferença. Normalmente aquele clérigo ou variações dele, nos expõe um Deus no estilo Harry Potter, fruto da magia, dos poderes sobrenaturais que violam as leis da natureza. Com um galho seco de árvore, o Harry Potter supostamente faz magia. Com um lenço abençoado ou uma estátua, supostamente o clérigo faz milagres de Deus. A lógica e razão nos indica que sim, o cristianismo, se ele for X, como o X matemático da questão, ele pode sim ser real, somente elucidado e edificado em termos científicos como o Deus na teoria do velho judeu. Deus mandou fogo do nada e queimou os 300 de Baal. Já para todo e qualquer clérigo, ou seja, os líderes religiosos, um Deus ciência lhes seria prejudicial. Como impor o medo e a vingança de Deus? Quais argumentos eles poderiam usar para subjugar o povo a fim de lhes tirar dinheiro? Propor que se pode acabar com os 300 de Baal, via reações químicas, é uma blasfêmia. Só é válido se eles explicarem com sua religião do sim senhor. Nunca se pode pedir provas irrefutáveis nos artefatos de milagres de Deus, o que torna Deus inútil, tanto quanto são verdades as magias do Harry Potter. Assim eu lhes apresento o X-cristianismo, esse que demonstra o Cristo vivo, dinâmico, totalmente funcional, pois o elucida dentro da ciência essa mesma que dá vida ao Deus do velho judeu, o Deus de Elias, que o alienígena, essa figura que representa a lógica somente contida em parâmetros científicos. Ali foi aceito, Deus fulminando os profetas de Baal, pois os parâmetros foram científicos, mesmo Elias não podendo entender, por não ser ainda organizado os termos da ciência. Desta forma, somos nós cristãos, acreditar que Cristo pôde realizar aqueles milagres, coisas simples como tornar vinho em água ou complexos como trazer à vida novamente o corpo apodrecido de Lázaro. E se o que Jesus chama na Bíblia de Pai, na verdade, é a versão mais moderna da série de computadores, YHWH, um artefato tecnológico sofisticado, tão sofisticado que pode encontrar na natureza, digamos, buracos de minhocas, que o levaram além do próprio tempo, tornando-o onipresente, onisciente e onipotente, todos os adjetivos que damos para Deus. E se Jesus, um experimento científico alienígena ou não, encontrou um jeito de vibrar cristais metálicos no seu hipocampo cerebral e com isso formulou um meio de utilizar essa ferramenta sofisticadíssima chamada YHWH? E se nós formos capazes de fazer o que Jesus fez, afinal somos da mesma espécie de animal? Elias, tenha certeza, recebeu instruções do anjo de Deus, e com minha vida eu lhe garanto, o anjo de Deus nada mais é do que um androide vindo do futuro, se utilizando da mesma tecnologia dos buracos de minhocas. E Jesus nunca mentiu, ele atribui todos os milagres vindos do seu Pai. Um único humano não pode levantar 100 toneladas, mas se utilizando na tecnologia,
Com um único dedo ele o faz. Um simples Jesus, um humano igual eu ou você, não poderia nunca ressuscitar um morto, mas com um só pensamento, ele pode acessar a maior máquina ao extremo que pôde existir da tecnologia. Observe Jesus, um personagem insignificante. Quantos deuses muito mais eloquentes que Jesus se tornaram poeira esquecida no nada. Veja o povo judeu sempre perseguidos pelo demônio, sempre querendo extinguir a sua raça, o seu jeito que pensar a palavra de Deus, uma palavra que se pode modernizar, ser dinâmica, pode se tornar a tecnologia. A evolução tecnológica é exponencial. Se traçado um gráfico, a gradiente é quase na vertical. Volte apenas 30 anos no passado e conte para você mesmo como é o futuro. Você terá um dispositivo em suas mãos que é uma simples lanterna e relógio. E também são todas as bibliotecas do mundo, todas as músicas, todos os filmes e vídeos. Te diz exatamente seu exato local no globo. Te diz o clima da semana toda com uma precisão absurda. E muitas outras coisas como redes sociais, conversar com qualquer um no mundo instantaneamente. No mesmo conceito, um carro autônomo pode te levar precisamente em qualquer viela de uma metrópole, sem motorista. Pandemias que poderiam dizimar boa parte da humanidade, são resolvidas em dias, com novos fármacos e vacinas. Agora o que vou lhe dizer, procure encontrar um pequeno espaço no seu coração. Eu conheci uma senhora idosa. Ela foi diagnosticada com metástase muito avançada. Os médicos a mandaram para casa e que ela esperasse a morte. Mas não, ela se utilizando tão somente da tecnologia. Isso mesmo, igual do seu smartphone, só que milhões de vezes mais avançada. Algo que no dinamismo do judaísmo, os judeus inventaram. E essa coisa evoluiu tanto que pode dar a Jesus aqueles milagres, um artefato que está além do tempo, e está preparado para interagir, receber nosso instinto animal de sobrevivência. Em alguns parágrafos atrás eu falava da insignificância das palavras de Jesus, no entanto ela está mais viva do que nunca, como se matematicamente fosse necessária para elucidar a tecnologia atemporal, como se Deus organizasse tudo. E os judeus, povo pequeno, por muitos séculos sequer tenham uma nação. O único desejo do Hitler era dizimar a raça dos judeus, mas para que essa maldade, se não, para impedir que eles fossem os pioneiros no desenvolvimento de YHWH. Milagres de Deus não são Harry Potter, pode ter certeza, se trata da sua boa e conhecida tecnologia, só que é muito avançada e sofisticada, o fruto que se dará dessa nossa evolução tecnológica de hoje em dia. Tenha certeza, você não obterá resposta dos líderes religiosos, nunca eles lhes darão a liberdade de pensar. Tudo é só medo e submissão. Se liberte. Corra para a natureza, essa sua animal. Encontre nos seus pensamentos, procure o instinto animal ideal, aquele Wi-Fi de Deus, na sua mente primordial. Tudo está ligado. 1 João 4:08. Deus é o amor. Simplesmente isso. E a exaltação máxima desse amor só pode ocorrer no cérebro, no animal humano, eu e você. Eu sei que é difícil, mas não impossível. Se seu diagnóstico for a morte por câncer terminal, saiba que muitos se curaram magicamente e voltaram à vida. Talvez até hoje você não soubesse que ele existe como um artefato real tecnológico criado no futuro. Às vezes você continua seu sofrimento por estar nos líder religioso que lhe vendeu um Deus, Harry Potter, e você não pode encontrá-lo na lógica e razão, pois buscava magia, algo que nunca existiu. Eu só peço a Deus, em nome de Jesus, que eu possa um dia ter a oportunidade de provar tudo isso que digo. Nas minhas visões eu vejo o dia que nós vamos fazer a engenharia reversa naquele Jesus, como o velho judeu, desmontar os artefatos em fatos científicos, engenharia reversa naquela velhinha que se viu livre do câncer. Como ela conseguiu nos pormenores, de que forma seu copo frágil pode dizimar o câncer. Tenha certeza, não é magia, mas sim tecnologia. Seu nome é YHWH. Na lógica e razão existe uma interface. Se não existisse, a velhinha não se curaria. E ela tente em nós, pois muitos outros se curaram, num viés budista, shintoísta, taoísta, indígenas e etc. Não importa o nome que se possa atribuir ao artefato criado no futuro, e que está funcionando na eternidade, ou seja agora mesmo, se fosse só para cristãos judaicos,
não teríamos milagres, principalmente entre os taoístas no Japão. São muitos casos documentados. Observe que existe sim uma singularidade, um viés, o amor. Não podemos ainda entender a fundo os milagres, ao ponto de podermos aplicá-los na ciência, mas já sabemos que é o amor o combustível. Os taoístas chamam de tão, algo que se pode doar. Nós cristãos chamamos do poder da oração. Se você estiver na iminência de quase morte, não se entregue. Qual a melhor pessoa para te amar senão você mesmo? Aprenda agora e para todo sempre. Amor é a única coisa que quanto mais você doar, mais ele cresce. Ache grandiosidade dentro de si. Esqueça da sua doença. Lembre-se que existem crianças com cânceres terminais, outros que como você estão morrendo de câncer no terceiro mundo e às vezes sequer têm um pouco de morfina para aliviar as dores. Amém, irmão? Ame como se fosse seu último ato de redenção. Se seu vizinho de leito estiver na mesma situação, saiba que você pode curá-lo. Peça a Deus, ao universo, ao computador dos judeus, entregue sua própria alma em detrimento à cura dele. Leia as 3 cartas de João na Bíblia. Entenda a singularidade do amor de Cristo naquela comunidade antiga. Tente captar essa fluidez. Esqueça seu nome, seu status social. Apenas ame. Aquele amor animal. Lembre-se quando criança dos beijos gostosos da avó, abraço de mãe. Isso é Deus, isso é o verdadeiro amor. Sinta ele crescer em você. Não o contenha, doe. Quanto mais você doar seu amor, mais ele cresce. Cresce tanto que... Sim, você verá seu corpo livre da doença. Não retenha. Ensine, use seu título de doutor. Coloque suas experiências, sua mente naquela placa de Petri. Tenha certeza que Deus permitiu o câncer em você. Por sua inteligência, você verá o X da questão, obterá matematicamente a incógnita. Tenho fé que Deus me permitirá viver, para ver o dia, vislumbrar apenas 30 anos no futuro, saber que esses meus singelos textos puderam ajudar, ver meus muitos irmãos e irmãs pelo mundo fazendo descobertas fantásticas das singularidades da mente humana, o Cristo real como um tomógrafo X-Cristo, e um único Deus, um universal na mente do animal humano. Os eletroencefalogramas perfeitos, as grandes exatas medidas, as dosagens perfeitas de hormônios, novos fármacos capazes de alavancar super. Estimular o amor. E bingo! Milagres de Deus através das ciências médicas. Imagine o dia que a ciência puder dizer que sim, ele existe, está latente na natureza e pode nos aperfeiçoar como a máquina humana perfeita. Jesus Cristo Nazareno, nem nome judeu ou grego, apenas milagres, como Elias. Cada milagre daquele poder ser descrito na ciência foi, naquele dia que eu pude ter a certeza que um novo milênio se aproximando. Disse o velho judeu, foi o rabino que me disse, antes mesmo da guerra, essa é a verdade judeu praticante que sou, Deus existe. Não existe da forma que vocês querem. Nós, os discípulos do grande Deus, somos capazes de usar toda a ciência e nunca permitir que seu nome se suje. Tudo aquilo que os alienígenas pedirem, as provas estarão aqui, dando a existência do nosso Deus. Essa história está na minha mente, sei que ela surgiu num período muito conturbado. Eu, o narrador desses textos, apenas contei e é verdade. Tenha certeza que cada doença curada, cada câncer terminal aconteceu na verdade dos fatos. E como disse o velho judeu, um dia nós cristãos teremos que defender o nosso Deus, quando estiver ao vivo. Não esqueça o X antes da palavra Cristo. Exerça o X cristianismo, estude toda a ciência do homem, toda a física, toda a química, toda a matemática e toda a biologia. E se um dia você tiver que fazer milagres de Cristo, por amor a seu nome, faça. Chegará o dia, todos assinarão dando sua confirmação. Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus.